Você sabia que cerca de 10% dos meninos ainda têm fimose após os 3 anos de idade? Urológica. Desvendando a urologia. Fimose. Olá, eu sou o Dr. Pedro D'Ameto e hoje nós vamos falar sobre fimose, que é uma condição que pode afetar os homens em diferentes fases da vida. Então nós vamos entender o que é a fimose, como diagnosticar e quais são os tratamentos disponíveis. Primeiro falar o que é fimose. Fimose é uma situação que há muita dúvida entre os homens e há um motivo muito claro para isso. Por quê? Muitas vezes o homem tem simplesmente um excesso do prepúcio, que nada mais é do que aquela pele que cobre a glande, que é a cabeça do pênis, que é como nós chamamos a cabeça do pênis, e ele não tem uma fimose verdadeira. Quando que a gente fala que tem a fimose verdadeira? Quando ele tem uma condição que esse prepúcio, essa pele, cobre a glande e o homem não consegue expô-la. Ele não consegue puxar o prepúcio para expor a glande, com isso tem uma boa higiene. Então existem diferentes graus de fimose. Tem uma fimose completa, que não expõe nada, e tem aquela fimose que expõe parcialmente. Daí nós vamos falar sobre as formas diferentes de tratar cada condição. Então eu te perguntei no início se você sabia que 10% dos meninos após os 3 anos de idade ainda tem fimose. E por que esses 3 anos de idade? Porque todos os homens nascem com as chamadas aderências fisiológicas. O que é isso? A pele, o prepúcio, fica aderida naturalmente na glande, na cabeça do pênis. E conforme o menino vai se desenvolvendo, essas aderências vão soltando. E para a grande maioria, para 90% dos meninos, essas aderências se soltam até os 3 anos de idade. Por isso que a gente fala, não tem indicação nenhuma de fazer cirurgia antes disso, antes desse tempo. Mas aí passou esse tempo e a gente vê que a glande do menino não fica totalmente exposta. Daí a gente vai ter que tratar. Agora, outras condições também, às vezes o homem já é adulto e ele não tem nada de fimose. Depois ele começa a desenvolver um anel. Parece que dá a impressão que a fimose está voltando, né? Aquela fimose de antes dos 3 anos de idade. Isso acontece por quê? Quando tem algum processo inflamatório, alguma infecção, geralmente causada por fungo ou bactéria, e quando é especialmente uma infecção crônica. Essa infecção vai gerando uma cicatriz desse prepúcio e isso vai formando um anel, porque o tecido cicatricial é mais duro. Então esse anel vai estreitando. E daí com isso o homem começa a ter novamente uma fimose e quando acontece essa condição, não é como antes, que a aderência fisiológica ela vai se soltar. Geralmente é necessário fazer um tratamento e geralmente é cirúrgico. E quais são os sintomas decorrentes da fimose? Então, como a gente já falou, formou o anel, o homem já na fase adulta. Ou quando é uma criança que esse anel não se soltou, permaneceu a glande, né, sendo coberta. Daí, naturalmente, ele pode ter dor para urinar ou uma dificuldade se aquele prepúcio, aquele anel está fechando muito a saída da urina. Quando é homem que começou a atividade sexual, ele já pode ter dificuldade também, porque aquele anel fica comprimindo, ele tem dor na hora que vai ter a penetração. Pode começar a ter infecções de repetição, porque aquele tecido cobrindo a glande fica juntando sujeira entre eles. E com isso pode predispor a uma infecção por bactéria, fungo. E também, isso é muito importante mencionar, se o homem adulto tiver fimose, essa sujeira que vai acumulando, essa falta de higiene pode causar câncer de pênis. O principal fator de risco para câncer de pênis é a irritação crônica causada por um pênis que está sempre sujo e não consegue ser lavado. Então, daí a importância muito grande se tratar a fimose. E quando tratar a fimose, ficou fácil, de acordo com o que eu falei. Então, se aquilo está incomodando o homem de alguma forma, ele não consegue se limpar, ele não consegue ter relação sexual, ele não consegue urinar direito, ele fica tendo inflamações a toda hora tem dor
no pênis por conta de inflamação, ele tem que ser tratado. E quais são as opções de tratamento? A gente pode dividir em tratamento conservador ou clínico ou tratamento cirúrgico. O tratamento conservador consiste em usar cremes que vão tentar dissolver essas aderências, que vão tentar soltar para que haja uma diminuição desse anel e com isso o homem consiga expor a glande, a cabeça do pênis. E aqui vale um comentário bem importante sobre a chamada massagem. Embora no passado se tenha feito muito isso e ainda hoje se fala de fazer massagem pré-soltando, não é tão indicado. Então, por quê? Porque se fizer a massagem, isso pode gerar algum trauma, pode gerar uma lesão desse prepúcio, dessa pele. E daí pode acontecer uma formação de anel. Então, o que é importante fazer? Usar o creme para ele soltar e pode tentando puxar, mas com muita delicadeza, porque se tentar puxar muito rapidamente, isso pode traumatizar a pele e, como eu falei, formar um anel e agravar o problema. Então, eu falei sobre o tratamento conservador, que funciona em alguns casos, mas na maioria das vezes o melhor tratamento é o cirúrgico mesmo. E consiste em fazer a cirurgia de postectomia ou circuncisão. E o que nós fazemos? É uma cirurgia muito comum, muito tranquila, que sendo feita com alguns cuidados mínimos não tem risco de complicação. E daí o que o médico faz é retirar o excesso de pele. É claro que não pode tirar muita pele, óbvio, mas também não é bom tirar muito pouca pele, tem uma quantidade certa, porque é importante que a glande, a cabeça do pênis, fique exposta. É claro, deixando um excesso de pele para ereção, para prolongamento da ereção. E é uma cirurgia que dura uns 40 minutos, é ambulatorial, então o homem vai para casa, recuperou da anestesia, já vai para casa. E quais são os cuidados? Não pode ter relação sexual, cerca de um mês depois, que é o tempo para cicatrizar. Os pontos caem, então são vários pontos aplicados, mas não tem que tirar. E o resultado é muito bom. A fimose é uma condição muito comum e que o tratamento também é simples. O que é importante? O homem ter esse diagnóstico, ele perceber que está com problema e procurar um médico. Por quê? Ressaltando a importância de operar a fimose. Quando o homem tem a fimose completa, que não expõe glande, se os anos vão passando, isso aí pode gerar uma alteração celular pela irritação das substâncias que ficam presas lá, pela má higiene, e isso gerar câncer de pênis. Então, se você está com algum incômodo, se você tem uma suspeita que possa ter fimose, procure um médico. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, se inscrever no canal e colocar suas dúvidas e comentários que eu responderei com imenso prazer.